1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Diz assim o versículo único: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você consegue falar junto comigo? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos falar mais uma vez? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O tema que eu dei para esta mensagem foi: onde está a sua esperança? Pensa aí um pouquinho, onde está a sua esperança? Agora, nas eleições, a esperança está colocada em uma pessoa ou em um partido. Nas eleições, a esperança vem das ideias, vem das propostas de continuidade ou descontinuidade, mas vem do ser humano. Algumas pessoas já estão vidradas nos resultados, esperando que as urnas eletrônicas tragam a resposta. E uns vibrarão, qualquer que seja o resultado, e outros lamentarão. Não interessa. Não vai agradar a todos. Nas enfermidades, a esperança está colocada nos médicos, ou nos remédios, nos tratamentos. Nas crises financeiras, a esperança está colocada no recurso que a gente busca, ou com o nosso trabalho, eu vou trabalhar e vou gerar recurso, ou que eu vou pegar emprestado, ou que eu vou receber de herança. Para muitos está lá na loteria. Depende da sorte. Nas crises conjugais, a esperança normalmente está na mudança do outro. Não, meu casamento está em crise e o outro vai mudar. Eu preciso fazer alguma coisa para que o outro mude, para resolver o meu problema, o problema do meu casamento. Na religião, seja ela cristã ou não, mas quando é religião, a esperança está em que Deus, num estalar de dedos, resolva o meu problema. Então, a esperança é: eu tenho que mudar de vida e o meu problema tem que ser solucionado. E a religião criou o conceito que eu vou até Deus, peço a Ele, apresento a Ele, às vezes uma oferenda, um sacrifício, e eu espero que Deus faça o quê? Cure. Faça um milagre. O fato, queridos, é que todas as vezes que nós temos uma esperança como essa, a esperança está em nós, está no ser humano, está na solução da minha vontade. É o que eu quero. Eu quero o fulano porque eu sei que o fulano é o melhor para o país, para o Estado, para a Câmara. Eu quero a cura que este médico, que é melhor do que o outro, pode me dar. Eu quero a solução da minha crise conjugal, porque eu sei que vai resolver se ele, se ela mudarem. Eu quero o dinheiro, porque eu sei que se o dinheiro vier para o meu bolso, acabou o problema. Quem tem problema com o dinheiro, aliás, tem problema com a falta do dinheiro, sabe que se o dinheiro vier, crê convictamente nisso. Não, se eu conseguir um valor X, o meu problema está resolvido. E nas religiões,
O problema está no tanto que eu me devoto. Para quem sabe, Deus se agrada da minha devoção e concede aquilo que eu preciso. Paulo, quando chegou em Corinto para pregar, e esta é uma carta que ele escreve a Corinto, quando ele estava em Éfeso, pelo menos 4 anos depois de ter passado em Corinto, passou em Corinto por volta do ano 50, quando Gálio era o responsável pela direção dessa colônia romana, e ele escreve de Éfeso 4, 5 anos depois. Quando ele passou, ele conheceu uma cidade cosmopolita. A cidade de Corinto era uma cidade onde tinha gente do mundo da época. Era um porto, e a gente sabe que os portos eram frequentados por pessoas de várias nações. E Corinto era uma cidade próspera, rica. E a riqueza de Corinto gerou um negócio chamado licenciosidade. É quando as pessoas desfrutam dos prazeres delas, elas fazem o que elas querem. Elas não estão preocupadas com um padrão moral. Corinto era assim. Por isso que quando a gente lê Corinto, a gente vê Paulo repreendendo vários erros morais, que eram próprios daquela cidade. E Paulo chegou nessa cidade desanimado. Quer ver? Abre aí, deixa marcado esse texto, se você consegue, aí na sua Bíblia eletrônica. Mas olha aí, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 a 3. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Por que ele estava assim? Ele tinha passado por Filipos. E quando ele começou a pregar esse evangelho novo, falando de Jesus, teve uma grande aceitação. De repente, judeus se levantaram contra Paulo e começaram a fazer uma maledicência dele e da mensagem. E ele foi perseguido e teve que sair fugido. Ele experimentou um sucesso seguido de um fracasso, que se repetiu em Tessalônica e que se repetiu até em Bereia. Ainda que os de Bereia fossem mais nobres que os outros. Mas ele chegou ali, tipo assim, esse negócio não está dando certo. Algumas vezes a gente acha que o nosso negócio não está dando certo. Não está dando certo. Algum problema tem e a gente acaba ficando desanimado. Paulo diz, foi assim que eu cheguei. E ele estava se sentindo assim. O registro do que aconteceu com Paulo está lá em Atos 12. Quer ver? Vá para lá. Lembrando de deixar marcado o 15, que é o nosso texto básico. Atos 18. Ele vai de Atenas para Corinto. Atos 18. E ele começou então a pregar em Corinto, vindo de Atenas, e diz assim, versículo 5, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Olha o que aconteceu, de novo, opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo, e desde agora vou para os gentios. A mesma perseguição, a mesma complicação, e provavelmente o mesmo desânimo. Quando você lê assim, eu não vou mais trabalhar com vocês, cansei, eu agora vou lá para os gentios. Aí talvez a gente pense assim, Paulo então agora mudou lá para outra extremidade da cidade.
Mas olha o versículo 8. Aliás, o versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. E a casa dele era contígua à sinagoga. Era do lado da sinagoga, né? Ele foi para os gentios, mas ele só andou 2 casas para lá. Ele não tinha muito tato assim. Ou a estratégia dele era uma estratégia quase que provocativa. Eu tenho a perseguição, mas eu não vou perder a essência da minha esperança. E o que Paulo experimentou a seguir, olha agora os versículos 8 em diante. Mas Crispo, o principal da sinagoga, por isso que Paulo não foi para longe, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Sabe como é que chama isso, Lucão? Um avivamento. Depois de uma crise, depois de uma dificuldade, depois talvez de confiar na sua própria carne, de colocar a esperança nele mesmo, por isso ele escreve lá no capítulo 2, decidi nada saber a não ser Jesus Cristo. Ele começa a experimentar, e aí no versículo 9 acontece o seguinte: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 18 meses movido por um avivamento. Volte lá no capítulo 2 de Coríntios. Não no 15 ainda. 1 Coríntios 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Queridos, quando Paulo vai escrever 3 a 4 anos depois aos crentes de Corinto, e ele fala sobre a ressurreição, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ele está rememorando na cabeça daqueles irmãos que eles não podem confiar e ter esperança em mais nada a não ser em Cristo Jesus. A esperança de um cristão, a esperança de um filho de Deus, de uma filha de Deus, precisa estar na pessoa e na obra de Jesus. Então a minha esperança e a sua esperança hoje não pode ser o resultado das eleições, não pode ser a cura da enfermidade que te abate, não pode ser o dinheiro que você tem certeza que vai solucionar todas as coisas, não pode ser nem a paz relacional, porque às vezes não depende de você. A esperança de quem anda com Deus é a ressurreição de Jesus Cristo. Nossa esperança está nessa ressurreição. E Paulo diz com certeza que é a ressurreição, porque essa ressurreição traz alguns valores, alguns princípios que a gente não pode olvidar, desprezar, esquecer. E eu quero então, bem rapidamente, restaurar uma esperança genuína no seu coração. Porque talvez a sua esperança tenha desfocado. E você pode se sentir abalado com as coisas que te cercam. Mas se ela estiver fortalecida e fundamentada em Jesus Cristo e na ressurreição, você e eu começamos a voltar os olhos para aquilo que é valor de verdade, e não para o que acontece na nossa volta. Lembra-se de quando Pedro andava sobre as águas, e de repente diz o texto, reparando, porém, na força do vento, ele tirou os olhos do Senhor. A esperança dele foi por água abaixo. Nossa esperança está na ressurreição de Cristo. E o que isso implica? Primeiro, é uma esperança sustentada no passado. Se a nossa esperança está na ressurreição, a nossa esperança não está nem no presente, nem no futuro. Isso se chama fé cristã.
E, irmãos, nós precisamos de ensinar isso recorrentemente, porque normalmente a esperança das pessoas está no presente ou no futuro, naquilo que Deus pode fazer por elas. Nossa primeira esperança está naquilo que Deus já fez por nós. O Senhor Jesus ressuscitou, ponto, é a nossa esperança. Por isso nós não somos os mais infelizes. E o argumento de Paulo é muito lógico, irmãos, porque se você ler Corinto e as cartas dele, ele é extremamente rígido com a moralidade. Ele coloca exigências de santidade, de santificação, de abstenção do pecado. Agora, se não há ressurreição, se Jesus não ressurgiu, a vida se torna uma escravidão, porque você deixa de usufruir prazeres que muitas vezes te trariam satisfação na hora. Mas quando nós nos santificamos e deixamos de usufruir prazeres, não é porque nós estamos lutando para receber alguma coisa, é porque nós já recebemos, porque Jesus já ressuscitou. É verdade. O passado é verdadeiro. A ressurreição é um fato histórico. Aconteceu num domingo. As mulheres foram ao túmulo. O túmulo estava vazio. E aquilo que nunca havia acontecido na história aconteceu pela primeira vez. É nisso que reside a nossa esperança. Nós pregamos a Cristo e este crucificado, e talvez a gente pudesse acrescentar, e este ressuscitado. E a nossa esperança não é um fato novo, não é um resultado eleitoral, não é um boletim de um médico. A nossa esperança é que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Está vivo hoje, reina soberano, e não interessa se as coisas vão dar certo ou não. A nossa esperança, queridos, está no passado. Não depende da transformação de alguma pessoa com a qual relacionamos, não depende da mudança de alguma situação externa, não depende do governante, depende exclusivamente de uma verdade histórica. É outra conceituação, é outro nível de discussão. Enquanto as pessoas discutem e anseiam por soluções, nós já a temos. Isso é cristianismo verdadeiro, isso é cristianismo autêntico, isso é pedra, é rocha, e se alguém edifica a sua casa sobre essa pedra, nunca será abalada. Sabe por quê? Jesus Cristo ressuscitou. A nossa esperança está no passado. Segundo lugar, versículo 19 ainda de 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Aí vem o 20 na sequência. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. A nossa esperança tem um eco no futuro. Veja bem, a nossa esperança não está fundamentada lá no futuro, lá no passado, mas ela tem um eco no futuro. O texto diz, Cristo é as primícias. Ele é o primeiro. Implica que tem um segundo, um terceiro, um quarto, um milésimo, um milionésimo, um trilionésimo, não sei quantos. Os que dormem ressuscitarão. Isso implica que eu e você ressuscitaremos. Em outro lugar, Paulo diz assim, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos transformados para o encontro do Senhor nos ares. A nossa solidez do passado encontra um eco no futuro. Isso quer dizer, irmãos, que a morte não é o fim. Acabou. Quem não teme a morte não teme nada. É uma outra conceituação do medo. O medo se foi. Se alguns dos meus irmãos que me ouvem ainda têm uma escravidão de algum medo, precisa restaurar no seu coração o conceito da ressurreição, porque a ressurreição é a garantia de vitória sobre a morte. E quem vence a morte, vence tudo.
Por isso diz assim o texto bíblico: no perfeito amor não existe medo. Não tem medo. Não tem medo de bandido, não tem medo de aprisionamento, não tem medo de mudança do conceito ideológico, porque a nossa esperança está sólida. Se nós formos questionados, nós morremos por ela. Nós entregamos a nossa vida como muitos cristãos fizeram no passado. Ah, mas agora a gente é mais fraco, agora a gente é Nutella. Nós não somos Nutella. Nós somos cristãos raiz, que cremos num Cristo vivo e verdadeiro, que foi o primeiro, e muitos outros ressuscitarão com Ele. A morte não nos causa medo, nem a morte, nem qualquer outro problema. Queridos, quando temos um conceito, vencemos a depressão, vencemos a ansiedade. A ansiedade é gerada pelo medo. Se você ainda tem uma ansiedade no seu coração que você não domina, é porque é o medo de alguma coisa que vai dar errado. E o medo fica batendo na porta da sua alma, do seu coração, batendo, e você acha que vai romper, e aquilo te gera numa ansiedade, porque falta-lhe segurança. A Júlia veio orar comigo quinta-feira, no Cura pela Palavra, e ela estava preocupada com o acampamento. Não é mesmo, Júlia? O pastor, estou preocupado, ela é a líder do Ministério Urbanescense, que tem um acampamento começando sexta-feira ou quinta-feira? Quinta-feira, e ela preocupada, e o Senhor colocou no meu coração: fala com a Júlia que o acampamento é meu. Fala que é meu, não é dela. Quando nós entendemos, irmãos, que somos do Senhor, acabou. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, quando nós temos esta confiança, nós não temos medo. Nós caminhamos, ficamos tristes, às vezes, mas nós não perdemos a convicção, porque sabemos que aquilo que o Senhor prometeu no passado, Ele é fiel e cumprirá cada uma das suas promessas. Nem o i, nem o tio cairão da palavra do Senhor. Então nós não precisamos temer, é uma esperança que encontra eco no futuro. Nossa esperança está sustentada no passado, encontra eco no futuro. Em terceiro lugar, é uma esperança da incorruptibilidade, da glória de Deus, do poder de Deus e da espiritualidade. É uma esperança da incorruptibilidade. Na sua casa, você tem o dever de casa de ler 1 Coríntios 15. É um capítulo grande. Hoje, na escola dominical dos adolescentes, eles leram o Salmo 119 todo. Né? Fica assim: nossa, nós lemos o Salmo 119. Mateus chegou comemorando. A sua tarefa é ler 1 Coríntios 15. E lá Paulo diz que esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Irmãos, os males que nós conhecemos hoje cessarão. Os males físicos que vêm sobre o nosso corpo, quaisquer que sejam eles, sejam um mal mental, seja um mal da perna quebrada, qualquer, seja um mal crônico que você toma remédio. Você toma remédio todo dia, sabe aquele problema? Você não, você está novo. Daqui a pouco você vai começar a tomar. Não é profecia. É constatação. Mas tem gente que eu tomo remédio todo dia. Sabe? Tomo para pressão, tomo para tireoide, aqueles negócios lá. Mas um dia eu vou parar de tomar. Porque este corpo será revestido da incorruptibilidade. Tem data. Esse corpo tem prazo de validade. Isso é uma esperança, irmãos. Uma esperança porque Cristo ressuscitou. E diz a Bíblia que Ele ressuscitou em glória. Ele que tinha sido machucado, afrontado, cuspido, rasgado,
Quando ele ressuscitou, ele era ele mesmo, mas não tinha mais aquelas marcas. As únicas marcas que ficaram foram dos cravos para mostrar a morte sacrificial do nosso Senhor. Mas a depressão do corpo tinha acabado. É o que Paulo chama em 1 Coríntios de incorruptibilidade. Quando eu estiver morrendo, pertinho de morrer, eu vou pegar minhas caixas de remédio e vou jogar tudo fora. Está chegando a hora que eu nunca mais vou tomar um. Mas não é só isso, diz o 1 Coríntios 15, que nós temos a esperança da glória de Deus. Hoje a gente não percebe a glória, porque a gente anda pouco com o Senhor. Mas quando o Senhor voltar, ou quando nós ressurgirmos, a glória de Deus será visível, patente. Nós nos deleitaremos com ela. João foi ao céu e ficou pasmado com a glória de Deus. Ele escreve nessa linguagem maluca da apocalíptica, mas a glória era visível, tangível, perceptível. É a esperança do poder de Deus, irmãos. Nós estamos dependendo muito do poder humano. Precisamos hoje restaurar a ideia que o poder que rege é o poder de Deus, é o sobrenatural, e confiarmos nesse poder. Porque essa é a maneira de Deus agir, essa é a constituição do céu. E a ressurreição é a esperança do poder de Deus, é a esperança da espiritualidade. Queridos, a essência da vida é a espiritualidade. Nós estamos muito materiais a ponto de muitos cristãos, inclusive pastores e líderes, colocarem a sua esperança num homem. A espiritualidade faz os nossos olhos irem além. Não consigo deixar de me lembrar de Samaria cercada pelo inimigo, por homens, um exército muito mais potente do que o exército defensor, e todo mundo desesperado e com medo, mas o profeta Eliseu estava tranquilo, porque os olhos dele viam o invisível. Vinham os carros de fogo, viam os cavaleiros. Queridos, a verdadeira essência é a espiritual. Não podemos enganar ninguém prometendo que a materialidade, que o sucesso material é a esperança, porque não é, porque isso passa. A verdadeira esperança é a ressurreição de Cristo Jesus. E por isso nós não somos os mais infelizes. E precisamos nos acostumar com a espiritualidade, precisamos olhar para além. Quando nós vivemos a espiritualidade, nós descobrimos que não temos inimigos, ainda que ele te afronte, ainda que ele te agrida. A gente sabe que o único inimigo das nossas almas é o diabo. A nossa luta não é contra a carne, nós não lutamos contra carne e sangue. Ah, mas eu estou contra você, contra o seu posicionamento. Tá bom, mas eu te amo. Porque nós enxergamos com olhos espirituais. Nós enxergamos com olhos espirituais um Deus soberano. Nós enxergamos com olhos espirituais que nos foi concedida a graça de crer e de sofrer. Por isso nós não desesperamos quando sofremos. Pelo contrário, nós nos fortalecemos. Porque a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz esperança. Queridos, a ressurreição é a esperança da incorruptibilidade, da glória, do poder e da espiritualidade. E para encerrar, quando a nossa esperança está na ressurreição de Cristo, e não num homem, num resultado, num boletim, num dinheiro na conta, nós temos a esperança do reencontro. A esperança do reencontro. E isso restitui a beleza do Evangelho. Porque a beleza do Evangelho está presente quando o Senhor diz assim: eu verei vocês de novo. Eu verei vocês de novo.
Não turbe o coração de vocês, nem fiquem com medo, porque eu vou preparar uma morada, uma casa. Quando vocês chegarem lá, eu vou receber vocês. E vou levar vocês na casa de vocês. E vou comer com vocês. O reencontro, isso mostra que a fé cristã, irmãos, antes de tudo é um relacionamento. Um relacionamento. Primeiro com Deus. Eu e o meu pai. Eu e o meu irmão mais velho, Jesus. Eu e o agente do Pai na minha vida, o meu Espírito Santo. Eu relaciono com eles. Muita gente questionou e criticou o filme que mostra a Trindade encarnada em pessoas. Mas essa é a beleza do relacionamento, e a melhor forma de ver um relacionamento é quando você vê duas pessoas se relacionando. E às vezes nós tratamos com Deus como alguém que está muito distante. A gente vinha para cá no carro e estava tocando a música do Kleber Lucas, e a música diz assim: és Deus de perto e não de longe. Aí o Mateus falou: está errada essa frase. Porque ele é Deus de perto e de longe. Mas o poeta deduziu, quer dizer que Deus não é o Deus da religiosidade distante, mas do relacionamento presente. E é exatamente isso que a fé é. A fé é o encontro entre você e o Senhor. Agora, neste instante, você está tendo um encontro comigo. Eu sou o preletor deste momento. É possível que, se você tiver ouvidos, o Espírito use as minhas palavras para falar ao seu coração e despertar uma chama. Mas não depende de mim, depende de você, nem do Espírito. Mas chega uma hora que você tem que falar: que horas? Quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Vai ser essa madrugada de segunda-feira? Vai ser logo no início da manhã? Vai ser na hora do almoço? Vai ser no final do dia? Que horas eu vou encontrar o Senhor e vou ficar com Ele sozinho? E vou conversar com Ele, vou ouvir o que Ele tem para dizer? Chama-se encontro, relacionamento. A ressurreição é a esperança do reencontro. Mas eu não preciso esperar chegar a ressurreição. Eu posso encontrar com o meu Senhor qualquer hora, em qualquer lugar, qualquer quarto, qualquer sala de escritório, desde que eu separe um tempo. Fale: Senhor, não quero mais nada, não quero outra coisa, não tem nada ofuscando a tua presença, eu quero o Senhor. A ressurreição é a esperança do reencontro. Restitui a beleza da fé relacionamento, eu e Jesus. Restitui a certeza de que nunca estamos sozinhos. A ressurreição dá para você e para mim a certeza de que nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Onde você estiver, o seu Senhor está com você. Irmãos, é presença real. Ele está comigo. E se você confiar, você vai perceber a presença dele. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, e quando a gente anda pelo vale da sombra da morte, normalmente a gente anda sozinho. Porque o sofrimento é uma coisa individual. É difícil partilhar sofrimento. Cada um sofre do seu jeito. Ainda que eu ande sozinho pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Eu estou falando com ele. O Senhor está comigo, o Senhor não me deixa. A ressurreição restitui a certeza de que nunca estamos sozinhos. Não importa quão sozinho, quão sozinha você se sinta, às vezes dentro de casa. O Senhor está lá. E a ressurreição garante isso. Eis que estou convosco. Todos os domingos. E todas as segundas, e todas as terças, e quartas, e quintas, e sextas, e sábados. E começa de novo infindavelmente. Porque a ressurreição é essa certeza. Restitui a certeza da proteção.
divina. Irmãos, Deus permita que seja feita a nossa vontade na eleição. Depende do nosso, porque cada um tem uma vontade. Eu expus em quem eu ia votar e uma pessoa mandou para mim assim a resposta: olha, eu não concordo com tudo. Aí eu respondi: nessa hora, a unanimidade é impossível. É impossível. Irmãos, tem gente que votou no PSTU, que prega a revolução. Porque as pessoas são livres para votar em quem elas quiserem. Elas não são obrigadas. E nós não precisamos ter medo de quem vai ganhar. Nós temos que exercer a nossa cidadania. E nunca esse momento devia ser um momento de brigas, mas sim de respeito. Ninguém tem que mudar a cabeça dos outros. E não interessa quem vai ganhar, queridos. Para nós cristãos que creem na ressurreição, o governante terreno é uma questão temporária. Nós exercemos o nosso direito, o nosso dever, pesquisamos, vamos atrás, fazemos a escolha melhor que achamos, mas na realidade, a certeza de um soberano é algo muito maior. Foi a certeza que Nabucodonosor teve. Depois que ele ficou enlouquecido, ele escreve: eu sei que há um Deus que coordena e governa os reinos dos homens e os dá a quem ele quer. Então não interessa. Sabe por quê? Porque com o governo A, B ou C nós somos protegidos. Com ladrões na rua ou não, nós somos protegidos. Irmãos, se nós perdermos a consciência da proteção, nós perdemos tudo. Nós não somos protegidos porque tem alguém que nos agrada. Não, nós somos protegidos porque o nosso Deus nos ama. Você que crê no Senhor Jesus, diz a Bíblia, é a pupila dos olhos do Senhor. É a menina dos olhos do Senhor. E Ele não te protege? Ele te protege tanto que Ele te garantiu a ressurreição, a incorruptibilidade, a glória, o poder, a espiritualidade plena. Então nós temos a certeza da proteção. Nós estamos seguros. Nós nos sentimos em segurança. Você já viu o povo falando: nossa, nós estamos com muita sensação de insegurança. Irmãos, nós somos os cristãos. Nós nunca estamos inseguros. Porque quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Isso não quer dizer que não precisa haver segurança pública. Isso é um problema social. Tem que haver. Mas se o Senhor chamar você e falar assim: olha, você que está aí no Brasil, aí meio indefinido, na realidade agora eu quero que você vai pregar o evangelho na Síria. Você acha que a Síria é mais segura ou menos segura do que o Brasil, São Paulo, Ribeirão Preto? É mais ou menos. Nós estamos com o Senhor. Se o Senhor nos chamou, é seguro do mesmo jeito. Socialmente, é mais inseguro. Mas espiritualmente nós estamos protegidos. Não interessa onde a gente vá. Onde nós formos, onde nós pisarmos, nós pisamos na presença do nosso Deus. A ressurreição é essa segurança. E para terminar, a esperança do reencontro restitui a certeza da vitória. Abra lá, 1 Coríntios 15, 57. Diz assim o texto bíblico: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos? Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais uma vez?
Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ler agora? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está escrito assim, graças a Deus que nos vende a vitória. Não está em jogo um comércio, você não tem que fazer nada, você só tem que crer. Depender, confiar. A nossa esperança na ressurreição é garantia de vitória. Por isso, em Romanos 8,37, um texto clássico, está escrito assim: em todas estas coisas, porém, nós somos o quê? Mais que vencedores. Tem jeito de alguém ser mais que vencedor? Se ele é vencedor, como é que ele vai ser mais que vencedor? Quando ele tiver um bicampeonato. Né? Irmãos, quem anda com Cristo é mais do que vencedor. O que ele quer dizer é o seguinte: não existe vitória nesse planeta, nenhuma vitória que chegue aos pés de ter Jesus Cristo e a garantia da ressurreição. Não existe nada que alguém possa te dar, nenhum afago, nenhum agrado, nenhuma honra, nenhum gosto, nenhuma satisfação, que seja uma vitória maior do que Jesus Cristo e este crucificado e ressurreto. Não existe. Por isso que nós não somos os mais infelizes, nem ficaremos infelizes se o candidato ganhar, se o candidato perder, porque a nossa esperança é diferente. Nós caminhamos socialmente como qualquer ser humano, tendo gostos aqui iguais, ali diferente. Mas o que nos une é a esperança da ressurreição. E essa não confunde. E um dia nós vamos encontrar o nosso Senhor e abraçá-lo e ouvir dele as seguintes palavras: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. E nós caminhemos essa semana mais do que vencedores. Porque nós já o somos. Não seremos daqui 3 horas, quando soubermos os resultados. Não. Nós já somos. E seremos amanhã. E seremos daqui 4 anos, daqui 8 anos, daqui 20 anos, até o dia que o Senhor Jesus voltar e confirmar isso que a gente crê com certeza absoluta. Mas um dia nossos olhos o verão. Vamos orar. Nós vamos aproveitar agora e orar pelos enfermos. E os pedidos de oração. Nosso irmão Zusa, pai da Gisele, está internado na UTI. Ele precisou e começou a fazer hemodiálise, então é uma situação complicada. Mas eu disse a ela que nós iríamos orar, nós vamos orar pelo Zusa agora, para que Deus o visite ali na UTI, no nome de Jesus. Vamos continuar orando pelo Ademilson, para que o Senhor também fortaleça e traga cura sobre aquela questão da perna dele. A Ana Laura, nossa irmã que está fazendo a Jocum lá no sul, começou o prático dela. E ela viajou ontem para Londres, já chegou, já está lá, fez uma ótima viagem, já mandou para mim uma foto da igreja antiga que está hospedando o grupo deles e pediu oração. Falou comigo e falou para Maria Helena, falou: lembra o pastor que ele esquece, eu esqueço mesmo. Aí ela já mandou um papelzinho me lembrando aqui. Nós vamos orar pela Ana Laura, lá em Londres, no nome de Jesus, e colocar a vida dela diante do Senhor. E talvez você tenha chegado com o coração apertado, por qualquer motivo. Eu quero orar por você. Se você quer participar deste momento, colocando a sua causa, a sua situação diante do Senhor, para que o Senhor, mesmo que não solucione a sua causa, tire o aperto do seu coração. Com a mão bondosa dele, ele derrame ali o bálsamo de Gileade e tranquilize você. Se você quer participar deste momento,
Fique em pé no seu lugar. Eu vou orar por você, se for o seu desejo. E você vai orar junto comigo aí no seu coração. Senhor, nós queremos colocar os pedidos de oração diante de Ti. E pedir que o Senhor, meu Pai, nos ouça. Me senti agora tão pequeno pedindo isso. Tão arrogante. Mas o Senhor mesmo mandou que a gente orasse, e eu quero pedir, escuta a nossa oração pelo Zusa. Gisele está triste, a Cris, a Ana. Visite o Zusa ali na UTI, meu Pai. Aparentemente é um caso tão grave, mas nada é grave para o Senhor, que fez e criou todas as coisas. Pedimos ali o restabelecimento do Zusa. Pelo teu poder e tua mão. Continue a ministrar cura sobre o Ademilson. Obrigado porque o Senhor está agindo na casa dele. Eu sou testemunha, ele me disse isso. Tão feliz, Pai, essa semana. Visite os demais enfermos, ó Pai, que eu não me lembro agora. Traga sobre eles a tua restauração. O seu Walter ali, já idoso na clínica, Pai. Cuida dele, meu Deus. Visita, ó Deus, o Sérgio Ruiz. Foi um dos meninos que nós acolhemos no solar. Um padre o encontrou e ele falou da gente para o padre, falou da igreja. Eu quero pedir pelo Sérgio, visite o Sérgio lá, meu Deus. A gente estava até achando que ele tinha morrido, mas pedimos que o Senhor o restaure. Quero pedir pela Ana Laura, fortaleça a Ana Laura lá em Londres. Abençoe o trabalho dela com a Jocum. Dá frutos abençoados, alegria, ânimo, proteção, meu Pai. Proteja ali naqueles ambientes islâmicos, às vezes. Que eles vejam a tua boa mão e voltem jubilosos do que o Senhor está fazendo. E agora os irmãos que estão de pé, cada um tem a sua causa, cada um tem a sua situação. Visita cada um em nome de Jesus e traga, meu Deus, traga solução, traga respostas. Ministra cura sobre a enfermidade, abre a porta financeira, meu Pai. Abre a porta de trabalho novo, abençoa relacionamentos com paz. E acima de tudo, alegra o coração dos teus filhos. Traga sobre eles grande alegria. Que eles sintam hoje paz do Senhor. E saiam daqui com a certeza que o Senhor está lutando a causa deles. E o Senhor não vai desampará-los. É a nossa oração e fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode se sentar, que Deus te abençoe. Antes de cantarmos uma canção, para trazermos os nossos dízimos, os irmãos podem vir à frente. Nós temos alguns avisos importantes. Então vamos começar pelo acampamento. Em Lu, faz favor, Lu. Acampamento Urbanescência. Então escute aqui. Boa noite, queridos. Quinta-feira a gente inicia o acampamento, então nós queremos que vocês estejam orando pelo acampamento. A Júlia vai dar mais detalhes para os pais e para os acampantes.